Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Boa noite, Márcia. Boa noite, Mirelle. Tudo bem, gente? Esperar um pouquinho para ver se mais alguém vai se conectar com a gente. Amém, Márcia. Estou vendo a sua mensagem aqui. Esperar só uns 10 minutinhos, pessoal, para ver se mais alguém vai se conectar com a gente. A gente começa. Podem se ajeitando aí. Boa noite, Mirelle. Oi, Márcia, pode falar. Qual sugestão? Estou conseguindo gravar, tá, pessoal? Uma boa notícia para o pessoal que não vai conseguir se conectar com a gente hoje. Boa noite, Alisson. Boa noite. Eu já ia perguntar se ele tem muito tempo na televisão. Esperar dar 40, tá, pessoal? A gente começa. Obrigado. Obrigado. Vem cá, vem. Vem cá, Tia, vem. Oi. Vem cá, vem. Pronto, pessoal, deu 8h40 aqui. Deu 8h40 aqui, vou começar a reunião com vocês. Queria mais uma vez cumprimentar todo mundo que está aqui. Márcia, uma irmã querida, tenho um carinho enorme por você. Mirelle, primeira vez que está aqui também com a gente.
Prazer ter você aqui. João Marcos, Cris, Alisson, irmão de caminhada, Alessandro também. Prazer ter você por aqui. Espera aí que tem mais um aqui. Pessoal, agradecer a vocês que estão dedicando um tempinho para estarem aqui. A Márcia está dizendo que não está chegando o som para ela. Vocês estão ouvindo bem, todo mundo? Como é que vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Márcia, está todo mundo ouvindo bem. Não sei se é por aí. Dá uma olhadinha no seu telefone para ver se não está mutado ou com um som baixo, talvez. O Alisson falou que está de boa também. Boa noite, Diogo. Tudo bem? Diogo, um colega de trabalho também. Prazer ter você aqui. Gente, mais uma vez, prazer de ter todos vocês aqui. Quero agradecer mesmo. É uma oportunidade de a gente estar falando sobre um assunto tão importante, né? Quando eu nomeei esse espaço no meu Instagram, na verdade ele mudou, né? Há mais de um ano eu tenho tido a oportunidade de falar sobre sexualidade, com muita ênfase na atração pelo mesmo sexo, né? Na expressão homossexual da sexualidade. Tenho tido muitas oportunidades de ouvir, né, experiências, ouvir de pessoas, então tem sido um prazer muito grande compartilhar minha vida, compartilhar minha experiência, compartilhar o meu aprendizado nessa área, e também aprendido com muitas pessoas que têm aberto seus corações, compartilhado suas experiências para mim também, e dado lugar a um conselho de Deus, a um conselho da vontade de Deus com relação à nossa sexualidade. Tá bom? Então, por isso, a minha proposta no nome Vamos Falar de Sexo é um convite mesmo para que nós, como cristãos, de pessoas também que não são cristãs, venham e juntos possamos conversar sobre esse assunto de forma a nós, cristãos, contribuirmos com a cosmovisão cristã acerca da sexualidade. Tá bom? E tem sido transformador para mim e tem sido transformador para muitas pessoas no nosso meio também. Tá bom? Então, mais uma vez, queria agradecer a todos. Nós vamos dar início. Eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida de vocês, agradecendo a Deus por esse momento de qualidade que nós vamos ter. E também levantando uma oração de pedido por Petrópolis, né, por tudo que a cidade lá tem passado. Tá bom, pessoal? Pai, te agradeço por essa noite, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui com essas pessoas que se dedicaram para estarem ouvindo sobre um assunto que é tão importante hoje em dia, identidade. Ajuda-nos, Senhor, a sair daqui com uma perspectiva conforme o teu ver, conforme a tua visão. A nossa proposta aqui é que o nosso mundo seja transformado a partir da tua visão, que é a visão verdadeira, que é a visão da realidade. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor também responda, ó Deus, aos conflitos de nossos corações, aos padrões da nossa sociedade e da nossa comunidade. Ainda levanta um clamor, um pedido, ó Deus, por Petrópolis, ó Deus, que o Senhor abençoe aquele lugar, que o Senhor ajude os bombeiros, as servidores a encontrarem as pessoas que estão perdidas embaixo dos aterramentos e tudo mais, que o Senhor possa ajudar, ó Deus, que o Senhor possa abençoar todos os recursos que estão sendo destinados para ajudar aquela cidade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então vamos lá. Eu, como falei para vocês, iria funcionar uma dinâmica, né, com 9 verdades secretas, né? Esse é o nosso tema do quadro, né, do Vamos Falar de Sexo. Né? Nós vamos trabalhar com 9 verdades sobre diversos assuntos que envolvem a área da sexualidade, então temos muito a pensar, só que nós vamos trabalhar mensalmente de forma que a gente consiga pensar sobre essas verdades, sobre esses assuntos que são tão complexos. O primeiro assunto é a identidade. Se vocês lembrarem bem, o tema que eu lancei no nosso grupo do WhatsApp a minha identidade é a minha sexualidade, né? A sua sexualidade é a sua identidade. Há uma correspondência naquela frase entre sexualidade e identidade. É quase como sinônimas, certo? Como fui perguntado hoje, ela é uma afirmativa ou ela é uma pergunta? E eu falei, ela é uma afirmativa que nós deveríamos julgar se ela é verdadeira ou falsa. E no nosso grupo do WhatsApp, pelo menos, eu encontrei uma unanimidade de que a frase seria falsa. Tivemos muitas respostas interessantes, tá, pessoal? Eu não interagi diretamente
mas eu gostei muito das contribuições. As contribuições sempre giravam entre reduções. A ideia era que sexualidade era só um aspecto, não era tudo que eu sou, não é tudo que eu sou. A sexualidade é um aspecto do que eu sou, e não todo o meu ser. Certo? Então, muitos de vocês contribuíram mostrando que é uma expressão legítima, mas que muitas vezes ela é muito pouco para descrever o todo do ser humano. Houveram contribuições muito boas. Queria destacar muito a contribuição do Alisson, eu quero ver se eu acho ela aqui rapidinho, para dar uma lida rápida. Foi muito legal a fala dele. Todas foram muito boas, né? Mas a que ele colocou achei muito maneira. Quase nela aqui, peraí. Aqui, achei. Olha que legal. Ela é falsa pelo fato de reduzir o ser humano a um simples aspecto da sua realidade. O ser humano é um ser físico, biológico, econômico, religioso. Quando eu me reduzo a um desses fatores, ou quando eu faço o mesmo com o outro, eu estou, de fato, desumanizando. Um único aspecto da minha vida não pode definir quem eu sou. E fantástico, Alisson. Achei muito boa a tua contribuição. O Alisson é alguém com quem eu tenho contato pessoal, né? Inclusive, eu brinquei com ele no dia. Eu falei, caraca, foi muito legal o que você escreveu lá, porque descreveu muito bem a perspectiva realmente que nós vamos trabalhar bastante hoje, né? Nós não estamos ignorando a sexualidade, a expressão sexual, a atração sexual como parte daquilo que eu sou. Na verdade, nós vamos trabalhar bem em cima disso. Qual é a ideia aqui, pessoal? Eu quero partir primeiro do seguinte, de duas perspectivas muito comuns de identidade. Então, eu vou viajar no tempo com vocês primeiro, para mostrar para vocês como era dito que era a identidade e como hoje, no nosso tempo mais moderno, nós tendemos a ver a identidade. Tá bom, pessoal? Como a gente vai trabalhar, então? Vamos voltar no tempo rapidamente. Como funcionava antigamente? Antigamente, a pessoa que ela nascia dentro de um contexto comunitário, dentro de uma cidade, dentro de um povo, dentro de uma família, ela já nascia numa família, dentro de um ofício, dentro de um trabalho, dentro de uma cultura e dentro de uma realidade. Naquele contexto, havia expectativas comunitárias em cima daquela pessoa. Vamos tentar visualizar isso de uma forma mais comum. Se você era filho de um ferreiro, a sociedade daquela época e a comunidade que te cercava esperava que você fosse um ferreiro. Você era um filho de ferreiro e você seria isso para sempre. Naquela época, não era comum o que nós temos hoje em dia de eu nascer filho de uma costureira ou será filho de um empresário, mas eu ter outros sonhos, outros tipos de projeções e eu decidi seguir o meu próprio caminho. Tá certo? Naquela época não era assim. Naquela época eu herdava a história dos meus pais. Eu herdava o contexto cultural em que eu era nascido, certo? Então, se eu nascia numa família de ferreiros, eu era um ferreiro e provavelmente meu filho seria ferreiro também. Isso era quem eu era, isso determinava a minha forma, meu convívio social, isso dizia para que eu era útil na sociedade, qual era o meu propósito na vida. Tá legal? Era assim que funcionava. Ou seja, percebam qual é o ponto aqui. Naquela época, a identidade ela dependia muito da comunidade, da família, do outro. Perceba que o que os outros pensavam, esperavam de mim, era o fator determinante na minha formação identitária. Eu vou chamar isso de uma alter-referência. A alter-referência seria a referência do outro. Ou seja, eu sou como o outro me vê. Eu sou o que o outro espera de mim. Eu sou o que a comunidade, o meu meio, espera de mim. Tá legal? Isso é um aspecto histórico e muito comum. Muitos filmes tratam sobre isso. Eu vou citar alguns mais recentes que eu quero fazer um gancho para a gente poder visualizar como isso está no nosso meio, como nós ou nos identificamos com isso, ou tentamos nos desvencilhar disso. Tá legal? Agora, num contexto mais moderno, a gente tem algo bem diferente. Se, por um lado, antigamente, a gente tinha uma alter-referência, ou seja, a gente buscava sentido na comunidade que eu estava inserido, eu procurava agradar a minha família com as expectativas que a minha família tinha para mim, correspondendo à profissão e aos sonhos
da minha família, da minha comunidade. Agora, nos tempos modernos, eu sou um indivíduo que precisa realizar suas próprias aspirações, seus próprios desejos, seus próprios sonhos. Ou seja, não importa a família em que eu nasci, eu preciso fazer o que eu gosto. Eu preciso fazer o que eu tenho prazer. Eu preciso fazer o que eu nasci para ser. E eu só posso descobrir sozinho. Afinal, isso depende do que eu sinto, de como eu me sinto com relação às coisas. Então, a gente parte de um extremo, que é uma autorreferência, para uma ego-referência. Eu parto dos meus sentimentos, das minhas percepções pessoais e da minha forma de enxergar o mundo, que está muito mais ligado a um descobrimento meu, e não baseado no que os outros descobriram sobre o mundo, mas baseado no que eu vou descobrir agora sobre o mundo. Eu vou explorar o mundo e encontrar sentido para mim mesmo. Tudo bem até aqui, pessoal? Ficou claro para todo mundo? Dá um okzinho com o polegar aí, ou também pode botar no chat aí, se todo mundo entendeu. Se alguém quiser fazer alguma contribuição já nessa área, vai ser super bem-vindo. Está aqui a Cris comentando, a Mirelle, o Alisson. Então foi ok. Agora deu para entender tranquilamente esses dois extremos, esses dois polos de como haviam expressões identitárias, certo? Então, agora qual é a questão? A questão é que parece que, de alguma forma, nas nossas expressões culturais, a gente buscou sempre ou seguir o nosso coração, já viram isso aí? A Disney ganhou dólares e dólares com a famosa frase: eu preciso ser fiel ao meu coração. Quem não viu Mulan, quem não viu Cinderela e ouviram essas famosas frases de eu preciso seguir o meu coração, né? Então, essa busca pelo que eu sinto, a fim de expressar quem eu sou, a Disney ganhou muito dinheiro com isso. Mas, por outro lado, alguns acreditam que isso não é um caminho muito seguro, é um caminho muito instável. Então, é mais fácil seguir o mapa social, o mapa das expectativas que já funcionaram. Gente, é muito comum vermos isso em filmes, tá certo? Então, eu queria muito que vocês pensassem comigo onde vocês já viram alguma dessas duas narrativas. Mas eu queria levantar um exemplo muito legal, que o Tim Keller, ele é um pastor, né, que ele pastoreia uma igreja legal. Até agora parece com a minha cosmovisão anterior, a minha reconciliação com Deus. Muito legal, Gil. Vejam uma frase que o Tim Keller, ele pastoreia uma igreja em Nova York, ele fala que é muito legal. Ele mostra para a gente como esses polos, né, entre ser o que eu sinto ou ser o que a comunidade, a família espera de mim, não estão tão separados assim. Ele fala assim: imaginem um anglo-saxão de muitos anos atrás, e ele pertencia à comunidade, e ele tinha dois desejos dentro dele. Ele tinha um desejo muito violento. Ele era uma pessoa muito irada com as coisas e violenta mesmo. Ele, naquela época, era uma sociedade que a violência era uma expressão muito plausível e livre de masculinidade, né? Ele se sentia à vontade. Ele dizia: esse é quem eu sou. Eu sou um homem. Então, o homem, ele é irado, ele é bruto, ele é agressivo mesmo. Então, eu vou dar vazão a essa minha expressão mesmo de sentimentos. Agora, por outro lado, esse mesmo anglo-saxão, ele também tinha uma atração pelo mesmo sexo. E naquela sociedade da época dele, a atração pelo mesmo sexo não era algo comum, não era algo honrável, não era algo bonito. Então, o que ele fazia com aquele afeto dele? Ele reprimia, porque ele dizia que aquele não era ele. Por quê? Percebam que interessante. Ele teve dois impulsos. Um impulso de agressividade e um impulso de atração pelo mesmo sexo. Qual dos dois ele escolheu para dar vazão e expressar quem ele era? Aquele que a sociedade e a comunidade davam mais honra ou davam mais aprovação. E ele reprimia aquele que a sociedade menos honrava e menos aprovava. Isso não é um julgamento unilateral. Isso é o que aconteceu na história da humanidade, pessoal. Muitos homens naquela época recorriam a expressar sua masculinidade de forma bruta e agressiva. Principalmente se eles sentissem isso. Por quê? Porque a sociedade aprovava esse tipo de expressão masculina, mas não aprovava a expressão homoafetiva. Percebam esse aspecto.
Porém, imaginem esse mesmo cara, hoje em dia, no nosso século XXI, na nossa sociedade moderna. Ele ainda tem esses dois impulsos. Só que, surpreendam-se, esse impulso agressivo na nossa sociedade moderna já não é tão legal. Esse impulso, ele demonstra imaturidade, ele demonstra uma falta de maturidade emocional, uma falta de saber lidar com seus sentimentos e com seus temperamentos, e que revelam muitas coisas negativas e perigosas até para mulheres casarem com esse homem, porque ele pode vir a ser um agressor doméstico. Agora, por outro lado, a atração homossexual que esse mesmo homem tinha antigamente, ele encontra aprovação agora na sociedade. Hoje em dia, na nossa sociedade, a gente ouve mais siga o seu coração, faça o que você sente. Toda forma de amor é livre e é legítima. Então, esse homem vai reprimir o seu lado violento e ele vai expressar o seu lado homoafetivo. Eu queria que vocês pensassem, afinal, o anglo-saxão daquela época ou o anglo-saxão moderno, quem está mais correto? Aquele que escolheu um e reprimiu o outro lá, ou que escolheu um e reprimiu o outro aqui, agora, no nosso tempo moderno? Pensem comigo, vocês acham que tem uma resposta certa? Quem está mais correto? Ele naquela época ou ele nessa época? Eu quero que vocês vejam que, nos dois casos, ele está seguindo os sentimentos dele, mas ele está também observando o que a sociedade vai dizer sobre ele. O que parece, pessoal, é que não dá para desvencilhar a nossa identidade, em primeiro lugar, não em ordem, né? Na verdade, são duas coisas que andam juntas. Do que nós sentimos, né? Então, o que nós sentimos tem importância e tem a ver com a nossa identidade. E, por outro lado, uma busca por aprovação. Uma busca por aprovação da sociedade que nos cerca. Eu tenho uma sobrinha e eu tenho duas afilhadas, e eu, como todos vocês, eu cresci. Então, eu fui uma criança. E já perceberam como a gente, quando era criança, ou aqueles que vocês têm sobrinhos ou filhos, ou até afilhados, a criança ela busca sempre mostrar o que ela fez para o pai, para a mãe, para o tio, para o padrinho, para a madrinha. Por quê? Porque ele quer mostrar o que fez. Ele quer mostrar o que ele fez. E ele, obviamente, está buscando uma correspondência de aprovação. No fim das contas, todos nós, até hoje em dia, né, quando a gente faz um bom trabalho, né, quando a gente está empregado, a gente faz um bom trabalho, a gente espera que o nosso chefe chegue a nós. A gente pode até falar, como o nosso discurso é comum, de eu estou fazendo isso, mas eu não estou nem aí para a opinião de ninguém. A gente fala isso, mas não é de toda verdade. De toda verdade, a gente ficaria muito feliz que tudo que a gente fizesse, a gente encontrasse a aprovação das pessoas, pelo menos, que a gente mais ama. A gente busca constantemente que alguém diga, poxa, que legal isso. Ou, eu te apoio. Ou, eu te dou meu apoio, eu concordo com você. Tá legal? Então, no fim das contas, a gente está procurando alguém que concorde com a gente está procurando alguém que nos aprove, a gente está procurando isso, ao mesmo tempo que a gente está procurando expressar os nossos sentimentos mais profundos. Não importa quais eles sejam. É muito interessante que eu tenho alguns amigos e no meio homossexual a gente vê muito isso, que o homossexual, muitas vezes, quando ele não encontra aprovação em casa, da família, ele começa a trabalhar profundamente, sai de casa e ele busca dar certo a todo custo. Por quê? Porque ele quer mostrar para a família que não apoiou a orientação sexual, de que ele pode, de que ele consegue. Em um certo sentido, ele quer trazer, ele quer esfregar na cara da comunidade, da sociedade e da família que ele ser homossexual não atrapalhou ele ser um sucesso. Não atrapalhou ele ser tudo que ele conseguiu conquistar. No fim das contas, ele vai dizer que ele não precisa da família, mas o que ele mais gostaria é que a família, no fim da vida dele, vendo todas as conquistas dele, dissesse, poxa, meu filho, você realmente conseguiu tudo, você conseguiu. Sabe? É um grito desesperado de aprovação que todos nós temos, no fim das contas. Todos nós queremos que alguém olhe para nós e diga, realmente, você agrada, você me agrada, você é o que você tem que ser, você realmente é a pessoa que você deveria ser. Questão de honra, né? A gente quer ser honrado.
A gente quer ser reconhecido. E quando isso vem do nosso ciclo íntimo familiar, isso nos dá segurança. E quando não vem, isso nos dá instabilidade, isso nos entristece, isso nos entra em crise. Ainda que realizemos os anseios mais profundos do nosso coração, quando nós não encontramos aprovação e apoio familiar e próximo, a gente não consegue ser plenamente feliz. Sabe? Agora, olha que doido. Isso é um aspecto. Mas, por outro lado, quando a gente consegue o apoio e a gente consegue agradar a família negando os nossos sentimentos, a gente também não consegue ser feliz. Parece que a gente está negando o nosso verdadeiro eu, sabe? E é aqui que a gente entra no na nossa encruzilhada. Afinal, para onde nós vamos? Nós temos que escolher. Ou a gente vai agradar a nossa família, nossa comunidade, ou a gente vai fazer o que a sociedade espera de nós, ou a gente vai fazer o que nós, ou vamos ser fiéis a nós mesmos, aos nossos sentimentos, às nossas visões de mundo e às nossas opiniões sobre a vida. Enfim, eu queria mostrar para vocês, de forma bem breve, como isso acontece em duas histórias bíblicas, tá bom? E como isso é interessante, no fim das contas. Eu queria muito que vocês, com todo o coração e sensibilidade, ouvissem atentamente as duas histórias que eu vou contar. Eu quero contar primeiro sobre 4 pescadores, tá bom? E como 4 pescadores, eles eram do 1º século depois de Cristo, tá? Então é uma história bem antiga. Esses 4 pescadores, eles tinham o nome de Pedro, André, esses 2 eram irmãos, Tiago e João, esses 2 também eram irmãos. No fim das contas, eram 2 irmãos e outros 2 irmãos que eram amigos e pescavam juntos. Eram pescadores. Esses pescadores, eles nasceram numa família de pescadores. Eles herdaram o trabalho da família deles. Pedro e André trabalhavam por si. Tiago e João trabalhavam junto com o pai deles, que se chamava Zebedeu. Esses 4 pescadores trabalhavam, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles iriam trabalhar para sempre como pescadores. Pescadores eram o que eles eram. Eles não tinham aspirações, sonhos, além do fato de pescar muito. Essa era a maior intenção daqueles pescadores. Se chegássemos para Pedro hoje e falássemos, Pedro, qual é o seu maior sonho? E aí ele falaria, pescar. Se ele pescou já 1000 peixes, pescar 1001. Se ele pescou 2000 peixes, era 2001. Se ele pescou 30 milhões, era 30 milhões e 1. A ideia de maior sucesso da vida de Pedro era ser um pescador de sucesso. Ou seja, sempre que ele fosse pescar, ele encontrar muito peixe no mar. Esse é uma parte da história. Esse era o maior sonho e essas eram as maiores aspirações de 2 famílias de pescadores. Tá legal? Esse é um ponto da história. Deixa eu contar a história de outra pessoa. Existia um judeu, né? E o nome dele era Mateus. Ele, diferente de Pedro, Tiago, João e André, e ele era do mesmo tempo que eles, do mesmo país que eles, né? Todos eram judeus. Todos moravam em Israel. Diferente de Pedro, Tiago, João e André, ele decidiu não seguir a sua herança de trabalho familiar. Ele decidiu seguir os próprios sonhos dele, algo muito incomum para aquela época. Ele decidiu ser um coletor de impostos. Qual o problema disso, né? Naquela época, pessoal, o coletor de impostos trabalhava para Roma. E Roma era um império que subjugava o povo de Israel. Ele subjugava o povo de Israel debaixo de um poder muito duro, pesado e com muitos impostos. E esses coletores de impostos, eles tinham como certo 2 coisas. A Márcia comentou aqui. Eles eram considerados pelo povo traidores, porque eles estavam trabalhando para um império que estava subjugando o povo deles. Só que uma coisa era certa para o coletor de impostos, ele ia enriquecer. E muitos desses coletores de impostos, além de ganharem bem, eles ainda roubavam um pouco dos impostos. Agora imagina você enriquecer às custas de cobrar impostos do seu próprio povo. Eles não eram bem vistos. Eles eram odiados pelo povo. Então eu quero que vocês vejam Pedro, Tiago, André e João de um lado. Eles estão correspondendo a tudo que a comunidade e a sociedade esperava deles. Eles eram pescadores, estavam servindo a comunidade, estavam sendo úteis para o povo deles no tempo deles. Tá legal? Agora, Mateus, por outro lado, ele é uma pessoa odiada porque ele decidiu seguir o seu próprio coração.
Ele decidiu seguir os seus próprios sonhos. A sociedade o odeia, mas ele conseguiu tudo que ele queria. É difícil, talvez, a gente chegar para Mateus hoje e dizer: Mateus, o que você sempre sonhou em ter e que você não tem ainda? Provavelmente Mateus diria: eu tenho tudo que eu sempre sonhei. Só que agora a história desses 5 homens começa a chegar num ponto muito interessante. Numa certa noite, Pedro, Tiago, João e André vão pescar. E eles passam a noite toda pescando. A noite toda pescando. E talvez, se por um lado o sonho de todo pescador é pescar o máximo possível, o maior pesadelo de um pescador que não como hobby, tá, pessoal? Mas como alguém que sustenta uma casa e precisa pescar para viver, o maior pesadelo de um pescador é passar uma noite inteira pescando e não pescar peixe nenhum. E foi o que aconteceu naquela noite com esses 4 homens. Eles não pescaram nada. Nada, 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 nada. Até que, quando eles já tinham desistido da pescaria, um homem aparece diante deles e dá um conselho. A gente não sabe muito bem quem é esse homem, eles também tinham um contato superficial com esse homem, eles não sabiam exatamente quem ele era, né, embora conhecessem ele. Esse homem manda jogar a rede à direita. E uma vez que a rede é lançada à direita, eles pescam muitos peixes. Peixes, assim, demais. Inúmeros peixes, ao ponto de encher 2 barcos inteiros. Aquilo foi tão miraculoso que foi chamada de pesca maravilhosa. E Pedro se lança aos pés daquele homem que se chamava Jesus. E reconhece que Jesus não é um homem qualquer. É um homem dotado de autoridade. É um homem que tem poder e autoridade do rei que era tanto esperado pelos judeus. E por eles também. Só que o que acontece, no fim das contas, é que diante de Jesus, Jesus chama Pedro, Tiago, André e João para seguirem ele. Percebam isso. Pedro, Tiago, João e André estavam servindo a comunidade. Eles eram tudo que a comunidade esperava deles. Só que diante de Jesus, Jesus chama eles a abandonarem o serviço comunitário deles e seguirem Jesus numa outra direção. Porque agora eles ainda seriam pescadores, mas pescadores de homens. Jesus está lhe dando uma nova identidade para aqueles homens. Não uma identidade mais definida pela sociedade, pela comunidade deles, mas uma identidade definida pelo próprio Jesus. Aí Mateus também tem um encontro com esse Jesus. Em dado momento, Mateus, provavelmente cansado de tanto ser odiado pela população, pela sociedade, pela comunidade, e cheio de dinheiro, ele tinha tudo, mas não sabia o valor de nada. Diante disso, Jesus ele olha para Mateus e diz: siga-me, segue-me. Mateus, diante daquilo, ele é literalmente convidado a abandonar o seu sonho pessoal e se unir a uma nova comunidade, a comunidade dos discípulos de Jesus. Mateus, talvez, há muito tempo não tinha alguém que olhasse para ele com tanto amor e carinho como Jesus olhou para ele. E não pensou 2 vezes antes de largar tudo, porque ele não encontrou no sucesso profissional dele, no sucesso dos sonhos dele, no sucesso do coração dele, a realização que ele tanto esperava. Quando ele chegou lá, o sentimento dele é aquele sentimento nosso, sabe? Quando a gente acha que vai ficar super feliz quando chegar num determinado lugar, a gente chega lá e pensa: era só isso? Eu esperava muito mais. E ele se junta a Jesus. Percebam que, por um lado, aquele que buscou as suas próprias aspirações não foi feliz. E aqueles que serviram à comunidade também não conseguiram ser felizes, até encontrarem com Jesus, onde, no fim das contas, todos os seus sentimentos e o seu serviço à comunidade se encontraram. Finalmente se encontraram no Cristo, no Filho de Deus. A verdade, pessoal, é que nós não somos nem só os nossos sentimentos e nem somos somente a nossa expectativa social sobre nós. No fim das contas, nós precisamos sermos sinceros com Deus e colocarmos diante de Deus as nossas aspirações e nossos desejos mais profundos. Por um lado, de fato, a nossa sexualidade, nossos desejos pessoais, nossos desejos sexuais, sejam eles heterossexuais, homossexuais, transexuais, enfim, todas as suas possíveis expressões sexuais devem ser levadas diante de Deus, porque simplesmente expressar o que sentimos sexualmente não vai trazer para nós a satisfação e a nossa verdadeira identidade. Como o Alisson escreveu no grupo, isso vai nos reduzir a um aspecto de nós mesmos, e nós vamos ser infelizes, como Mateus também foi.
Por outro lado, se nós calarmos os nossos sentimentos simplesmente para agradar a nossa família, a nossa sociedade, nós também não vamos ser felizes. Não tem como ser feliz. Precisamos, no fim das contas, nos colocar diante de Deus. E nós vamos encontrar em Deus aquilo que o próprio Jesus encontrou. Quando Jesus se batizou, Deus falou dos céus para Jesus: Tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ali, Jesus recebeu a sua identidade e o agrado de Deus. Jesus recebeu a aprovação de Deus. Mirelle, Cris, Alessandro, Diogo, Márcia, Alisson, Silas, Camila e todos os que assistirem esse nosso encontro, quero dizer para vocês que em Deus nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Porque nós fomos criados à imagem de Deus. É isso que a Bíblia revela sobre nós. Nós não somos a imagem dos nossos próprios sentimentos e nós não somos a imagem da nossa sociedade. Nós somos a imagem de Deus. Então, nós só podemos encontrar sentido, significado e propósito na pessoa de Deus. E é na pessoa de Deus que nós recebemos Cristo Jesus, que é a nossa identidade perdida, agora revelada em Deus encarnado. E quando nós buscamos isso em Jesus, nós ouvimos de Deus: Tu és meu filho amado, você é o meu filho amado, você é meu, e eu te aprovo. Tudo aquilo que a gente esperava da sociedade, a gente não precisa mais procurar na sociedade, porque Deus, em Cristo Jesus, nos aprova. Em Cristo Jesus, Deus diz que nós somos dele. E em Cristo Jesus, nós podemos colocar diante dele nossos sentimentos mais bonitos e mais feios. E ele vai ordenar os nossos sentimentos. A gente vai abrir mão de coisas, sim, mas não para agradar a sociedade. E nem para agradar a nós mesmos, mas para agradar o nosso Criador. Ele vai nos dar uma identidade, como a Márcia escreveu aqui. Nós agora recebemos uma identidade comprada por nós, por algum valor financeiro? Não. Nós não temos recursos para comprar nenhuma identidade. A nossa identidade se perdeu há muito tempo, quando a humanidade pecou contra Deus. Mas agora, em Cristo, nós recebemos de presente, de graça, uma nova identidade. E essa identidade, ela custou um alto preço para Jesus, mas para nós, ela foi dada de graça. Vocês entendem isso, pessoal? Isso é muito profundo, porque é a partir daí que a gente passa a ver o mundo de uma outra forma. Queria compartilhar com vocês rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Quem aqui já viu esse filme aqui? Vocês estão vendo? É o Frozen. Vocês já viram esse filme? Quem já viu? Coloca aí no chat o ok. O Alisson falou que já viu. Camila falou que viu. Esse filme aí, ele virou uma febre muito grande, né? A Mirelle também, o Diogo também. Entre as crianças, né? Por causa da música do Let It Go, né? Se vocês não viram o filme, pelo menos a música vocês já ouviram. Mas qual é a narrativa básica do filme? Elsa, ela tem um poder no qual ela tem o poder de congelar as coisas, né? E esse poder começa a se tornar perigoso para a família dela, quando ela fere a irmã dela, a Ana. Então, os pais dela começam a colocar uma pressão sobre ela do seguinte: você tem que parar de usar seus poderes, porque os seus poderes trazem perigo para a nossa família. Percebam que os poderes da Elsa retratam muito o que ela sente e o que ela é, e o que está dentro dela. E ela agora vai reprimir aquilo. E ela tem muita dificuldade, porque aquilo está dentro dela. Reprimir para a Elsa parece piorar a situação. Ela não controla os poderes dela. Até o momento que ela perde o controle do poder dela e ela causa um caos numa festa na casa dela e ela foge e finalmente ela canta o Let It Go. E a música Let It Go é um grito de ego-referência. Ou seja, não vou mais me segurar, não é isso? Livre estou. Não posso mais segurar. Aquela boa menina já passou. Agora ela vai descobrir os seus poderes, ela está numa jornada de autodescoberta e de descobrir quem ela é. Aí é quando ela vai lá para o meio do gelo e ela cria um grande castelo congelado, ela vira a rainha daquele castelo, mas sozinha. Assim como Mateus, na busca de Elsa ser quem ela acha que ela é realmente, ela precisa se afastar da família, abandonar a família e se colocar numa masmorra de gelo sozinha, para não ferir ninguém.
No fim das contas, se a gente for seguir a ferro e fogo tudo que a gente sente, pessoal, é isso que acontece mesmo. A gente vai ficar sozinho numa masmorra de gelo. Só que algumas pessoas nos amam ao ponto de nos buscar numa masmorra de gelo. E Elsa percebe, no fim das contas, que se afastar de todos não resolveu o problema, porque liberar todo o sentimento dela castigou o reino inteiro com um inverno que não acabaria. O único momento em que o inverno acabou para aquela comunidade foi quando Elsa se entendeu, enfim, com seus sentimentos em relação à sua irmã. Foi quando ela colocou o seu poder e o seu amor pela irmã juntos, e, enfim, ela conseguiu controlar os seus poderes e, inclusive, ser útil para a sua comunidade. É claro que o filme não tem uma mensagem cristã, mas nós podemos aprender muito sobre identidade nesse filme. Ele não vai trazer uma resposta final, mas ele vai mostrar que, no fim das contas, uma expressão 100% de liberdade de expressão de quem eu sou não resolve o problema. Da mesma forma, uma repressão absoluta dos meus sentimentos também não é a solução. Vou compartilhar com vocês uma outra janela de um filme ainda mais recente, que foi muito bom para mim. Eu queria ver se vocês conhecem esse filme aí. Algum de vocês conhece? Espera aí. Algum de vocês conhece esse filme aí? Alguém viu? Esse é mais novo, hein? Acho que lançou esse ano. O Alisson conhece. A Márcia Carneiro não. O nome do filme é Encanto, tá? Mais alguém? Mais alguém viu? A maioria não, né? Encanto é um filme novo que me surpreendeu muito na temática dele, porque ele é uma temática de família, sabe? Isso me surpreendeu porque ele realmente mostra a realidade nua e crua de uma família e que surpreendam-se. Todos esses da foto aí, eles têm um dom no sentido de poder, uma habilidade, né? Cada um deles nasce com uma habilidade. Eles pertencem a uma família que se chama Família Madrigal, representando uma família colombiana, e essa família usa os poderes deles para o bem da comunidade em que eles vivem, que se chama Encanto. O nome da cidade é Encanto. Só que essa personagem do centro de óculos, ela se chama Mirabel. A Mirabel é a única personagem da família Madrigal que nasceu sem nenhum poder. E dentro da família, o valor está muito ligado a como você tem um dom e como você pode servir a comunidade com esse dom. No fim das contas, Mirabel não tem dom nenhum. Então, a crise da Mirabel é o contrário da Elsa. Ela não tem poder nenhum. Isso faz com que ela se sinta perdida, porque ela não se encontra como, ela não se sente pertencente à família. Ela passa o filme todo tentando mostrar para a família que ela tem um valor, mostrar para a família que ela pode ser útil. Só que durante o filme, os personagens começam a perder os poderes por causa de alguma instabilidade na casa. E aí a gente começa a ver uma crise profunda dos personagens, achando que eles são os seus poderes. E se eles estão perdendo os poderes deles, eles já não são mais úteis. Se eles não são mais úteis, eles não têm valor. Se eles não têm mais valor, eles não são mais quem eles são de verdade. A Luísa é forte. Quando ela fica fraca, ela se sente inútil. A Isabela é perfeita. Quando ela começa a ter instabilidade no poder dela e não corresponde à expectativa da família, ela sente que não vai ser amada pela família, embora tudo que ela queira é não ter que ser perfeita. É muito legal a mensagem de família, de expectativas familiares que às vezes nós carregamos, e, enfim, uma temática familiar muito interessante. Mas aqui a nossa temática de sexualidade é muito bem-vinda. Será que tudo que nós sentimos realmente é quem nós somos mesmo? Será que darmos vazão a tudo que nós sentimos, todas as atrações que nós sentimos, ela realmente vai expressar quem nós somos ou vai destruir, no fim das contas, o nosso convívio social com as pessoas? Por outro lado, alguém pode perguntar, convívio social, o que importa é eu ser feliz. Mas a pergunta continua, será que felicidade é fazer tudo o que eu quero? Será que felicidade é simplesmente uma suposta liberdade absoluta? Será que é isso? Porque, no fim das contas, pessoal, a gente sempre vai sentir que está faltando alguma coisa. Se a gente fizer o que a nossa família e o que a nossa sociedade espera de nós, a gente vai sentir que está sendo infiel com relação a nós mesmos. Porque nós continuamos tendo sentimentos que não correspondem ao que a nossa
sociedade espera de nós. Porém, se nós fizermos tudo que nós desejamos mesmo, nós vamos sempre sentir falta da aprovação das pessoas. Mas a proposta da cosmovisão cristã, a proposta que nós temos vinda de Deus é: Deus te diz que Ele é o teu Criador. O Senhor te criou para Ele. Ele pode dizer quem você é. E isso vai, no fim das contas, lidar com muito afeto com os seus sentimentos. Nem tudo que você sente realmente deve ser feito. Nem tudo. Imagina, eu sou uma pessoa muito agressiva. Será que eu devo dar vazão para minha agressividade, bater nas pessoas? Vocês entendem? Deus vai dizer que não. E glória a Deus, a partir de Deus a gente vai sendo moldado, nossa identidade vai sendo moldada à luz de quem Jesus é. Porque Jesus é a revelação do que devemos ser. Por outro lado, talvez, olha que doido, vai acontecer de talvez essa nova identidade não agradar a gente, mas agrada a Deus. E isso traz paz ao nosso coração, porque Ele é nosso Criador. E vai acontecer, às vezes, outra coisa também. Às vezes a gente vai estar bem, vai entender o que Deus está fazendo, mas às vezes a nossa família não vai aceitar o que Deus quer para a gente. Às vezes a nossa comunidade, nossa sociedade não vai gostar do que nós representamos como cristãos, sabia? E tudo bem, porque Deus aprova. Porque Deus diz que nós agradamos Ele em Cristo Jesus. Ser cristão, na verdade, nem sempre vai agradar todo mundo, não. Às vezes não vai agradar nem a gente mesmo. Mas a vontade de Deus é que nós andemos em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que nós possamos olhar para Jesus, levar os nossos sentimentos a Deus, todos os nossos sentimentos, até os nossos sentimentos mais pecaminosos, nós colocarmos diante de Deus e dizermos: Deus, é isso que eu sinto, me ajuda. O que eu faço com isso? Eu sei que isso não te agrada. E Deus vai caminhar com a gente. Deus vai transformar a gente no caminho, de modo a agradarmos mais a Ele. A sociedade não é uma promessa. Na verdade, o que Deus diz com relação ao mundo é que quando nós caminhamos com Jesus, o mundo nos odeia. Então, se em algum momento o mundo expressar algum tipo de carinho com vocês, suspeitem disso. Porque, no fim das contas, a verdade é que o mundo odeia aqueles que andam com Deus. Assim como nós odiamos a vontade de Deus por natureza. É necessário caminhar com Deus e Ele vai mudando o nosso coração para que nós possamos amar mais a Ele. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que vocês escreveram algumas coisas. A Camila escreveu: esse assunto de identidade social ou individual, muito legal, é isso mesmo, Camila. Identidade social, que é a minha identidade em referência à sociedade, e identidade individual, que é a minha identidade em relação a mim mesmo. Me lembrou de um documentário da Netflix, Filha do Destino. Não conheço, e nome interessante. Fala sobre meninas indianas que saem de casa para estudar em um colégio de alto padrão e os conflitos que enfrentam. Muito interessante a premissa, tá? Muito interessante a premissa. Deve ser muito legal, né? Essa ideia de, não sei, vou julgar aqui, né? Mas são meninas indianas, né? Então talvez elas tenham vindo de uma cultura mais familiar, né? E mais social, né? Identidade social. E indo para um colégio de alto padrão, talvez uma expressão mais de si mesma. Ou talvez o contrário, né? E talvez esse choque de cultura é sempre algo muito interessante de se ver para todos, né? A Márcia escreveu: questão de identidade relacionada à filiação, participar do sofrer de Cristo. É exatamente isso, gente. Nós fomos chamados para, assim como Jesus, deixarmos a nossa posição, né, de quem nós achamos que nós somos e nos tornarmos aquilo que Deus é. A diferença é que Jesus realmente era Deus. Jesus era mesmo o rei. E ele se fez servo. Tá entendendo? Ele se fez o que ele não era. E nós somos chamados a, em Cristo, deixar o que nós achamos que somos e nos fazer o que Deus sabe que nós somos. A nossa identidade está escondida em Jesus Cristo. Na verdade, essa é a verdade secreta que eu tenho para vocês. Afinal, a sua sexualidade é a sua identidade? Não. A sua sexualidade faz parte da sua identidade, só que ainda assim a sua sexualidade ela está contaminada, ela está corrompida, ela está suja, ela está manchada. Então ela precisa ser levada diante de Deus, para que Deus mostre para você como expressar a sua sexualidade dentro da sua identidade. Você é muito mais que isso. Como o Alisson falou, você é um ser humano, você é a imagem de Deus. Você tem sexo também, um sexo biológico, uma expressão sexual. Isso faz parte de quem você é, mas isso não é tudo que você é. Entre realmente a comunidade e o indivíduo, há um Deus que diz quem nós somos.
E antes de satisfazer os nossos sonhos pessoais e os sonhos pessoais da comunidade, nós temos um propósito a cumprir diante de Deus, um propósito que Ele estabeleceu para nós quando Ele nos criou. Então, fugir disso é uma infelicidade, independente se eu assumir a minha identidade social ou a minha identidade individual. Tá legal, pessoal? Então, o primeiro segredo, a primeira verdade secreta que eu tenho para vocês é sobre identidade. A nossa identidade está escondida em Jesus Cristo. Ela não está na nossa expressão de sentimentos e afetos ou de nossas expressões sexuais, e ela não está na satisfação da nossa comunidade e da nossa sociedade. Tá legal, pessoal? Por fim, eu queria despertar em nós, cristãos, uma prática muito importante na igreja. E eu queria muito trazer isso para a gente. A gente precisa de o que Ed Shaw, um pastor que tem atração pelo mesmo sexo, ele diz, e eu gosto muito, nós precisamos de mais, não de autoestima na igreja. A gente não precisa de autoestima na igreja. Ou seja, a gente não precisa nem ficar se autoestimando, e nem que as pessoas fiquem meio que elogiando a gente, mas a gente precisa de uma estima de Cristo. Ele chama de Cristo estima. A gente precisa, pessoal, criar uma cultura na igreja de realmente afirmar as pessoas aquilo que elas são em Cristo Jesus. Outro dia, eu vou contar 2 experiências pessoais e eu deixo aberto aqui para o feedback de vocês, que para mim é muito importante, tá bom, pessoal? Uma experiência foi com relação ao rapaz que, de uma conversa com ele não conseguia assumir para mim as atrações homoafetivas dele. Mas eu consegui discernir aquilo nele, eu consegui ter essa sensibilidade. E como ele estava tendo muita dificuldade em falar, eu decidi falar da minha própria experiência pessoal, e isso meio que quebrou o gelo, e ele conseguiu meio que, nas minhas palavras, meio que desabafar isso. E a grande dificuldade dele era que realmente ele sentia coisas que ele achava que um filho de Deus não sentia. E o que foi transformador para ele foi quando eu falei para ele que ele não era o que ele sentia. Entendeu? Que ele era o que Deus dizia que ele era, sabe? E a gente não faz ideia de como nós precisamos, e há pessoas no nosso meio que precisam ser afirmadas em Cristo. Não é eu dizer que ela é muito bonita, não é eu dizer que ela é muito boa, não é eu dizer que ela é muito legal, é eu dizer que em Cristo ela é filha de Deus. Em Cristo ela é santa, em Cristo ela é amada, em Cristo ela é desejada, em Cristo ela é frutífera, em Cristo ela é curada, em Cristo ela é alegre, em Cristo ela é feliz. Esse poder foi dado para a gente tem usado esse poder no meio dos nossos grupos cristãos e das pessoas que se relacionam com a gente. Isso também é evangelístico, sabia? Se por um lado podemos afirmar pessoas cristãs nas verdades e nas riquezas que temos em Cristo, afinal Paulo diz que nós fomos abençoados em todas as riquezas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é muito legal, isso é muito maravilhoso. É até difícil dizer o que a gente tem muita coisa em Cristo. Mas a gente também tem para aquele que não conhece Jesus, você está procurando identidade, você pode ter isso em Jesus. Você está procurando sentido, você pode ter isso em Jesus. Você está procurando felicidade verdadeira, você pode ter isso em Jesus. Vocês percebem isso, gente? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E, por fim, uma experiência pessoal minha, eu lembro que, numa época, eu estava procurando a minha identidade, sabe? Eu queria saber quem eu era. E foi uma experiência muito legal, porque eu realmente encorajo vocês a terem expectativa em Deus. Eu lembro que eu me aproximei de Deus meio despretensiosamente, eu não esperava a resposta de Deus. E na minha oração eu perguntava para Deus, Deus, quem eu sou? E Deus me respondeu, surpreendentemente, eu não esperava, você é meu. E aquilo foi tão satisfatório, sabe, gente? Podia ter uma resposta mais complexa, né? Uma coisa mais profunda, uma coisa mais... um parágrafo, né? Pelo menos, de resposta. Mas eu assumo que depois do você é meu, eu sinceramente fiquei tão satisfeito com aquela resposta que aquilo fez e faz sentido para mim até hoje. Eu não preciso de mais nada. Eu sou dele. Eu sou dele e é nele que eu encontro sentido, propósito, significado. É nele que eu me movo, é nele que eu existo, é nele que eu respiro. É nele que eu amo e sou amado. É nele que eu sou aprovado. É nele que eu sou útil também para a comunidade, verdadeiramente útil. É nele que eu sou feliz.
Tá legal, gente? Então, eu queria um feedback de vocês um pouco, dúvidas também, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, se alguém quiser liberar o microfone agora também e falar alguma coisa. O que vocês acharam do nosso encontro de hoje? O que vocês acharam de tudo que foi falado aqui? Me deem um feedback, podem escrever também, para quem não quiser liberar áudio, fica à vontade. Estou livre agora para ouvir vocês um pouquinho e comentar também o que vocês falarem. E aí, alguma coisa? Boa noite, gente. Boa noite, Márcia. Então, deixa eu falar um pouquinho, né? É muito legal essa oportunidade que você está criando da gente falar sobre isso, né? Como eu disse lá no grupo, né? Eu tenho uma certa idade e essa não é uma conversa que os meus pares estão acostumados a ter, né? E eu vejo essa inibição ainda muito grande no povo de Deus, na igreja, né? Onde a gente, na verdade, deveria estar se preparando para falar sobre isso, tendo em vista que a gente vive esse tempo. Né? Esse assunto é um assunto super atual e a gente precisa estar preparado de braços abertos para acolher as pessoas que pensam ser aquilo que elas sentem. Né? Então, essa questão e querem empurrar isso. Hoje em dia, quem pensa diferente está errado, né? Na vida em sociedade. Né? Então, parece que existe um padrão, né? Contrário à palavra de Deus, que é obrigatório. Né? E isso não deve ser preocupante para a gente, né? Porque não afeta a nossa identidade, mas deve ser preocupante porque a gente está deixando de abraçar e de salgar e mostrar e revelar Cristo para essas pessoas que estão sendo enganadas, escravizadas nas suas identidades, nos seus sentimentos, né? Estão escravizadas, né, por essa pseudo-liberdade. A gente precisa embasar mais as nossas colocações, o nosso conhecimento, e não ter medo de falar, né? Não ter medo de amar, né? Não ter medo de se aproximar, de acolher, né? Eu fico pensando, eu tenho amizade também com travestis, com homossexuais, né? Corto o cabelo com um homossexual, um travesti. Falei para ele, você vai na escola dominical comigo. Ela, não, mas a tua igreja vai me olhar. Eu falei, vai. As pessoas da minha igreja vão te olhar, esteja preparada, porque você vai receber olhares. Mas o olhar principal que você vai receber lá é o do Senhor Jesus. Esse quem você procura aí na tua casa sozinho. Não fica sozinho. Nem para perto que você vai aprender, ver como você está. Né? Mas a inibição dela, a rejeição que ela mesma acha que vai sentir, e vai sentir mesmo, né? Chegar na igreja dentro com a performance que a igreja não está acostumada, isso é gritante e a gente não está preparado para isso, né? Então, é muito legal essa iniciativa, eu espero aprender muito com vocês, estou aprendendo, aprendi hoje, quero aprender muito mais para poder também ser instrumento do Senhor onde quer que Ele me coloque. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Eu que agradeço, Márcia. Muito legal a sua contribuição. Queria só falar em cima de você ainda que é um papo difícil mesmo, tá, pessoal? Existe uma cultura realmente prevalecente, né? Que realmente é isso mesmo. Às vezes a pessoa ela vai vir no nosso meio, e infelizmente o contexto do nosso meio, às vezes é de preconceito, é de olhares e tudo mais, mas que a gente consiga ajudar essas pessoas a vencerem tudo isso para que elas possam ser olhadas pelo Senhor. O que a Márcia falou também me lembrou de algo muito legal. É muito interessante a gente pensar juntos. O que a gente quer no fim das contas? Porque já perceberam que às vezes a gente, no fim das contas, quer que um homossexual ele seja essa pessoa que busca a aprovação da sociedade. Já perceberam? Às vezes a raiva que muitos cristãos têm de um homossexual não é que ele não tem um relacionamento com Deus. Não é que ele está longe de Deus, mas que ele não está satisfazendo as expectativas familiares e sociais para ele. Que era o quê? Que ele fosse um hétero. Tá entendendo?
Você consegue entender isso? Isso é muito profundo. Porque, no fim das contas, qual é a diferença? Então, para a gente seria bom, né? Se tivesse um homossexual que fingisse ser hétero, né? Porque a gente não quer lidar com o problema. Mas o nosso maior desejo não deveria ser que as pessoas estivessem de joelhos diante de Cristo? Nem satisfazendo a sociedade e nem satisfazendo a si mesmo, mas satisfazendo, acima de tudo, o Senhor. Tá entendendo? Aí sim, diante de Deus, os corações são transformados. Porque senão, pessoal, a gente vai estar preocupado em aparar galho de árvore e não a raiz. A raiz é o problema. O grande problema, no fim das contas, não são somente os galhos. Os galhos só estão ruins porque a raiz está podre. Então, se a gente só se preocupar em aparar os galhos das árvores, a gente não vai ter resolvido o problema. Então, obrigado, Márcia, tua fala me gerou esse insight também. Deixa eu ler aqui o da Cris. Muito bom, bênção de Deus. Sou extremamente ajudada pelo lembrete de que não sou reduzida às circunstâncias da vida ou a rótulos. E também fico feliz demais por podermos falar, ouvir e considerar todas essas coisas à luz das Escrituras e com a liberdade que há em Jesus. Show de bola, gente. Muito bom mesmo. Fico feliz que esse ambiente está sendo gerado aqui no nosso meio. O Alisson também postou. Enquanto eu leio aqui, pessoal, pode escrever o que vocês quiserem, tá? Já estamos na fase de feedback, retorno, dúvida, e logo mais a gente vai estar encerrando. É incrível como o fato de encontrarmos nossa identidade no autor da vida gera a verdadeira vida em nossos corações, destruindo a fábrica de ídolos que nele há, ou seja, no coração, né? Pois Cristo funciona como o verdadeiro sol, iluminando por completo as nossas vidas e destronando todos os falsos deuses, ao invés de um simples ídolo como a sexualidade, que, como uma lanterna, ilumina o único aspecto da nossa realidade, tentando nos dar uma falsa identidade. Muito obrigado pelo privilégio de participar deste momento. Eu que agradeço por esse texto, que realmente, no fim das contas, revela como a gente escolhe um aspecto da vida, né? Sexualidade, família, sentimentos, carreira, dinheiro, e a gente pega esse pequeno aspecto e absolutiza ele, ou seja, a gente torna ele um ídolo. E a gente passa a procurar significado e sentido, não em Deus, mas em algum aspecto da realidade, que é só um aspecto, gente. É só um aspecto. Não pode definir quem nós somos. Eu acho que não tem mais nenhuma contribuição, né? Mas, a Camila comentou. Show. Deixa eu ver aqui. A Cris comentou sobre rótulos, e na sociologia a gente fala muito sobre como rótulos sociais produzem profecias autorrealizadoras. E vejo isso em relação aos homossexuais. As pessoas falam deles desde pequenos que serão gays, e isso se concretiza porque não há orientação. Camila, muito legal essa tua percepção, cara, muito, muito boa mesmo, porque essa foi a minha experiência e a experiência de mais um amigo meu de infância. Hoje, ele vive na prática homoafetiva, ele é afastado dos caminhos de Deus, ele vive na prática mesmo homoafetiva, e a gente, desde pequeno, ouvia que a gente era gay, né? Sem a gente nem saber o que era isso, né? Então, a gente nem sabia o que era gay, a gente não sabia o que era viado, né? Que era o termo que era falado. E a gente ouvia isso, aquilo ali é o que a gente chama de alter-referência. Olha que doido, né? A sociedade não queria que a gente fosse gay em um sentido, mas ao mesmo tempo impunha sobre nós uma identidade. E aquilo gerou dúvida nos nossos corações, ao ponto de a gente começar a perguntar: será que nós somos? Então a gente começou a ter experiências nessa área da vida, buscando descobrir o que nós éramos de verdade, infelizmente. Infelizmente. Então, Camila, você foi nevrálgica no teu apontamento aí. É muito verdade e é muito triste. Então, que nós não sejamos participantes disso, tá, pessoal? É muito ruim quando a gente cria falsas identidades para as pessoas, longe de nós, que nós possamos levar as pessoas ao verdadeiro Deus que dará uma verdadeira identidade para as pessoas. Mais alguma coisa, gente? Acho que é isso. Gente, queria agradecer muito a interação de vocês no grupo. Seria muito legal para gerar interesse do pessoal. Joga um feedback de vocês também no WhatsApp lá, só para... Se quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V do feedback de vocês daqui, mas só para o pessoal ver que nós estivemos juntos, para gerar interesse. É muito importante, compartilhem com amigos, gente, esse assunto sendo tratado, para que eles entrem no WhatsApp. É muito legal a gente criar uma cultura de vamos falar de sexo nas nossas igrejas. Tá legal? Isso é muito importante, porque se falarmos de sexo como Deus vê, nós vamos desenvolver nossa sexualidade de acordo com a nossa verdadeira identidade. Nós vamos ter menos problemas
no nosso meio, tá bom? E eu espero que pessoas também que não conhecem Jesus possam aqui no nosso meio ter um lugar onde elas possam ouvir verdades profundas sobre identidade, sobre diversos outros assuntos e realmente se encontrar com Deus e se encontrar com Jesus e também ter aqui no nosso meio um lugar onde elas possam confessar as coisas, os sentimentos mais profundos e também me coloco à disposição de vocês, tá legal? Para conversas, para aconselhamento, para ajuda como eu puder. São tantas máscaras, essa é só mais uma. Perfeito, Márcia. Infelizmente, nós nos escondemos atrás de tantas coisas, né? E às vezes algumas máscaras nos incomodam mais que outras. Que a gente possa lutar para que todas as máscaras caiam e que a nossa verdadeira face seja iluminada por Cristo Jesus, certo? Então, acho que é isso, tá bom? Pessoal, como eu falei, foi um prazer estar aqui com vocês.